Assim está escrito em Mateus, capítulo 26, do versículo 27 ao 30. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. 29. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A religião diz que Jesus ainda vai voltar. Já se fazem quase 2000 anos que ele bebeu esse cálice de uma forma espiritual com seus discípulos. Mas quando aconteceu isso? Quando do juízo do ano 70 descer. Quando ele, de uma forma, de uma parábola, de uma metáfora, ele e os seus discípulos julgaram os israelitas, ele bebeu isso. Ocorreu no ano 70, dentro dos muros de Jerusalém. Então é mais uma falácia, é mais um miolo de pote que ficam por aí anunciando. Porque se Jesus não voltou, então não aconteceu isso ainda. Mas, como nós temos referências, provas para mostrar, então veja aqui, Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí já tem um religiosinho que fala assim: mas não pode ser no ano 70, que no ano 70 João não estava sentado. Claro que ele não estava na carne. Mas Jesus não falou com ele no Espírito? O livro de Apocalipse, os 22 capítulos, não foi Cristo ressuscitado, o Espírito falando com o Espírito de João? Não está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10? Era o dia do Senhor e eu fui arrebatado no Espírito? Leia lá você. Fui tomado no Espírito? Então, a forma, isso daqui de julgar as 12 tribos de Israel, era uma figura de linguagem. Era tipo um enigma. Por isso que o livro de Apocalipse foi escrito com enigmas, para que nem todos entendam. Da mesma forma que o Espírito Santo deu entendimento para as igrejas lá, que os irmãos que se reuniam como igreja, avisando que o dia do Senhor tinha chegado, a mesma forma vem vindo nos dias de hoje. É de uma forma espiritual que nós entendemos isso. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, não o povo gentil. E quando ele sentou, veja, isso daqui está lá em Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa profecia, quando aconteceu isso? Quando se cumpriu isso? No ano 70, durante o juízo. Assim está lá quando soou a 7ª trombeta. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Não tocará, tocou. Paulo falou: quando soar a última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados. A religião Jesus está voltando, mas foram 7 trombetas. E a 7ª tocou, foi tocada. Quando foi tocada? Entre o ano 66 e a metade do ano 70. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e a ele reinará para todo sempre. No versículo 16, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Entendeu porque Jesus falou isso daqui? Mateus 26, 27 ao 30, principalmente aqui no versículo 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia. O que significou aquele dia, depois daqueles dias? O juízo do ano 70, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E o reino de Deus é espiritual.
não tem comida nem bebida. Então isso daqui que ele falou foi uma forma de linguagem, foi uma figura de linguagem, foi uma parábola, uma metáfora, e se cumpriu quando ele, de uma forma espiritual, ele e os 12 discípulos julgaram, porque o ano 70 DC, aconteceu a tragédia, aconteceu aquelas coisas terríveis, que as mulheres comerem seus recém-nascidos dentro de Jerusalém. Aquilo foi o quê? Foi a ira, foi o cálice da ira de Deus derramado sobre aquele povo, sobre os israelitas, os judeus. Aí você me pergunta, mas por que os pastores, bispos, padres, eles não pregam isso? Porque isso não é interessante para eles. Porque se eles falarem isso, eles vão ter que fechar suas cavernas, que eles chamam de igreja. Simplesmente isso. Eles não podem falar a verdade, porque lógico que eles sabem. Tantos séculos estudando isso, será que eles não sabem? Será que só eu que estou passando isso aqui para você? Então, Jesus falou que iria nunca mais. Tanto que depois que ele voltou dos 40 dias, eles não praticaram mais a Páscoa judaica. Não. Os discípulos, depois Paulo, Barnabé, Apolo, eles não participaram mais da Páscoa judaica. Porque isso ali se findou um dia antes dele ser pendurado, um dia antes dele ser condenado pelos líderes religiosos, por essas porcarias, líderes religiosos, por eles terem feito isso. Então, esse beberei desse fruto da videira no reino, o vinho novo, foi isso, foi o juízo dele que veio. Poucos são os que entendem isso aqui. Pessoas que não acreditam na escatologia, pessoas que ficam acreditando que Jesus ainda vai voltar, não entendem isso. Mas esse fato ocorreu na vinda dele como juiz, na vinda dele como julgador, na vinda dele como Senhor soberano de tudo, de todas as coisas. Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, e estabeleceu a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual dele, onde ele mesmo se faz presente em nosso espírito. Assim é. Então nós que confessamos isso, nós que confessamos na escatologia consumada, nós que vivemos na escatologia consumada, nós todos os dias da nossa vida espiritualmente, nós estamos participando da ceia do Senhor, que é espiritual. Não mais dentro de uma chopana, dentro de uma sinagoga chamada igreja, dentro de uma arapuca, local de sacrifício, local para tomar dinheiro das pessoas. Não disso. Então aprenda isso. A partir do momento que você confessar Cristo em você, todo instante da sua vida, você está na mesa com Ele, você está participando da Páscoa judaica, não mais judaica, mas da ceia para toda tribo, toda língua, todo povo. Você está ceando com Ele. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.